Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós estamos hoje aqui para passar para você uma palavra, dando continuidade à campanha da libertação da forca. Ontem nós iniciamos essa campanha, nós passamos aqui através dos sites, do Facebook, através das redes sociais, a palavra que dava início à nossa campanha, e nós iniciamos também a reunião à noite. E foi uma bênção. Fizemos essa reunião e olha, foi uma palavra maravilhosa. As pessoas saíram daqui grandemente abençoadas. E nós estamos dando seguimento. Por quê? Porque nós vamos até o dia 25. Eu marquei aqui na agenda que até o dia 25 nós vamos estar realizando esse propósito. E hoje é o segundo dia e nós vamos falar sobre a libertação da forca do esgotamento. Quem sabe você é uma pessoa que tem se sentido cansada e cansado de tanto lutar, de tanto passar por lutas e por problemas que você não vê solução. Mas você vai vencer esse mal, porque existe um espírito maligno que ele vem, asfixiando as suas forças, como uma espécie de forca mesmo. Vem roubando as suas forças, você vem lutando contra problemas espirituais, problema na família, problema no casamento, enfim, coisas que você vem enfrentando e que por causa de você lutar tanto, muitas vezes você se sente fraco, debilitado, porque esgota-se a sua força espiritual. Hoje, no segundo dia da nossa campanha Libertação da Forca, eu quero passar para você uma mensagem que está aqui no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19. Deixa eu mostrar para você aqui. 1 Reis, no capítulo de número 19. Nós estamos no capítulo 20, do lado aqui, ó. Capítulo 19. E você vai ler essa história aqui com calma na sua casa. Eu vou só falar dela aqui, porque o texto é um pouquinho longo, para ficar mais fácil. Esse texto conta a história em que Elias tinha acabado de colocar Deus à prova contra os profetas de Baal. Tinha acabado de passar por aquele episódio que você conhece, em que caiu fogo do céu e queimou ali a oferta, quando foi colocado Deus à prova se ele era Deus ou se Baal era Deus. E aí então, quando Elias acaba de fazer esse propósito, então todos os profetas de Baal que estavam ali foram mortos. Foram mortos esses profetas de Baal pela ordem que saiu de Elias. E Jezabel, a rainha, depois que ela ouviu falar pelo rei Acabe o que tinha acontecido, ela ficou muito revoltada. E iniciando esse capítulo diz assim, que quando Acabe fez Jezabel saber tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada, o texto diz, então Jezabel mandou uma mensagem para Elias, dizendo para ele que faça com ela o que os deuses quiserem no dia de amanhã, se até a esta hora eu não fizer com ele o que ele fez com os meus profetas. Temendo Elias, então, se levantou para salvar sua vida, foi e chegou a Berseba. Tem um significado isso aqui, eu vou explicar já já. Que pertence a Judá. E ali em Berseba ele deixou o seu moço, o seu servo. E no versículo 4 diz, ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Também tem um significado, vou explicar. E pediu para si ali a morte. E aí então, depois, decorrendo o texto, no versículo 5, diz que ele dormiu debaixo desse zimbro, e depois diz que eis que um anjo tocou a ele e disse, levanta e come. O anjo acordou ele para ele se alimentar. E depois você pode ler com calma. Eu não vou falar muito desse texto, porque dá uma mensagem muito grande, dá para a gente falar muita coisa aqui. Mas o que eu quero passar para você é dentro do contexto que nós estamos vivendo a campanha da libertação da forca. Preste atenção, nós colocamos essa palavra para o segundo dia, porque o segundo dia fala da libertação da forca do esgotamento. Elias tinha acabado de enfrentar uma guerra espiritual muito grande, uma guerra dentro da nação, e depois que ele enfrentou essa guerra, Elias ele ficou como se fosse exausto espiritualmente. E quando Jezabel ameaçou ele, por mais que tenha havido um grande milagre
mas a sua humanidade, o seu emocional, o seu estado de alma ficou debilitado. E Elias precisava se recompor. E Elias não aceitava aquela situação. Mas diz o texto que quando ele recebeu a ameaça da rainha Jezabel, Elias então temeu e ele preferiu fugir. Por que ele fez isso? Talvez você possa interpretar isso como um ato de covardia. Mas não foi um ato de covardia. Elias sabia que ele precisava se fortalecer no Senhor. Quantas pessoas que lutam tanto, você sabe disso, você que luta sabe. Após você lutar tantas guerras, vencer tanta dificuldade, tanta batalha, tantos problemas, tribulações na sua vida, depois que você vence, você se sente agradecido sim por ter vencido, mas você sabe que os problemas tiram as suas forças, que os problemas te deixam cansado, e você jamais gostaria de ficar continuando passando problemas, porque isso cansa. E foi o que aconteceu com Elias. O profeta Elias, ele se viu cansado e ele precisava se recompor as suas forças para com Deus. Então Elias preferiu fugir, preferiu ir embora, sair de lá. E olha a sabedoria do profeta. Aí entram os detalhes que eu citei nos versículos. Nós lemos aqui, em primeiro lugar, dizendo que quando Elias... Tá um ventinho aqui que tá calor, né? Quando Elias partiu de lá, no versículo 3, diz que levantando-se para salvar a sua vida, ele se foi e chegou a Berseba. Como é que um homem que levantou-se para salvar a sua vida, no texto de baixo depois pede para perder a sua vida, para que Deus tirasse a sua vida? Quer dizer, havia um conflito interior nele neste momento. Mas não é bem essa parte, mas entendemos que quando passamos problemas, às vezes nós ficamos sim com conflitos interiores. Será que é isso? Será que é aquilo? Eu queria fazer isso, mas às vezes isso que eu estou fazendo parece que não é o certo. Deveria acontecer tal coisa. Você vive muitas vezes com muitas dúvidas. Isso é normal, o esgotamento deixa a gente muitas vezes sem decidir o que é melhor para nós. Mas vamos entender o que eu quero passar focando na parte do esgotamento. O texto diz aqui no versículo 3 que ele foi e chegou em Berseba. Aqui em 1 Reis 19:3, em Berseba. E o que significa Berseba? Eu estava pesquisando há pouco aqui na internet o significado espiritual real em hebraico do que significa Berseba. E Berseba significa poço de juramento. Então significa que ele chegou no poço de juramento, olha só, que pertence a Judá, e ele deixou ali o seu servo. Ou seja, ele guardou o seu discípulo na aliança. Ele guardou no juramento, porque juramento é aliança. Ou seja, ele deixou o seu discípulo guardado de forma segura. Mesmo em esgotamento, mesmo você que está me ouvindo aí, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que sofre, você que está passando por um esgotamento, você está cansado, sabe? Você não pode deixar a sua família desprotegido, deixar os seus de protegido. Você precisa guardar aqueles que são seus, aqueles que estão debaixo do seu juramento, dos teus cuidados, da tua aliança. Você precisa deixar eles guardados, cada um deles. E tem mais, diz o texto que depois que ele guardou aquele que era o discípulo dele, seu familiar, na aliança, versículo 4 diz que ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Deserto é filtro de profeta, lugar onde Deus vai falar com você, é no momento do deserto. E ele foi o caminho de um dia, e diz ali que ele assentou-se debaixo de um zimbro. O que é esse zimbro? Eu pesquisei sobre a árvore de zimbro, naquela época das escrituras sagradas. Olha só, o zimbro ele é associado a conceitos como proteção, purificação e renovação espiritual. A sua presença na Bíblia pode ser interpretada como um convite a buscar por uma conexão mais profunda com Deus. E é verdade, porque traz essa visão aqui dentro do texto. Porque debaixo desse zimbro, ou seja, debaixo da proteção,
dos cuidados que Elias buscou em Deus, diz aqui que ele pediu para si a morte. A morte. Ou seja, ainda que a alma dele tivesse desesperada, clamando a Deus por causa do desespero, do esgotamento que ele estava vivendo, mesmo assim, ele se colocou debaixo dos cuidados e da proteção de Deus. Quem sabe você que está me ouvindo aí agora, ou me vendo, você é uma pessoa que você tem passado por problemas, os problemas têm roubado as suas forças, você tem se sentido lutando sozinho, sozinha, sentindo esgotamento espiritual. Esse esgotamento é um sufocamento que Satanás está tentando fazer contra a sua vida, para roubar a sua força, para asfixiar a sua respiração no mundo espiritual, para que você morra espiritualmente, para que as suas forças venham se esvairir. Então Elias estava passando por isso. E ele falou, não, eu vou buscar, ainda que eu esteja dessa forma. E ele se colocou debaixo desse zimbro. E diz o texto sagrado, olha só, que no versículo 5, que deitou ele debaixo do zimbro e ele dormiu. Quer dizer, ele descansou debaixo dessa proteção. E continuando na sequência do versículo, olha só que interessante. Ele descansou debaixo do zimbro e eis que um anjo do Senhor veio e tocou ele e disse, levanta-te e come. Ou seja, o anjo trouxe provisão. O anjo trouxe alimento. Eu quero dizer para você aqui hoje que Deus quer trazer provisão para você, se você se colocar debaixo dos cuidados dele. Se você proteger aqueles que são seus. Se você buscar, mesmo em meio ao deserto, se você buscar em meio ao deserto esse zimbro, ou seja, essa proteção, se colocar debaixo da proteção do Altíssimo. Nós estamos chamando você para essa campanha da libertação da forca. Você que tem se sentido cansado, esgotado, sabe? Deus vai renovar sua força neste mês de fevereiro. É o mês de Agar. Nós estamos falando da forca, nós iniciamos a palavra ontem explicando que foi preparada uma forca para Mordecai na época do rei Assuero, imperador da Pérsia. E naquela época, Amã, o seu inimigo, ele fez uma forca para enforcar o seu adversário, que era Mordecai, para colocar todo o povo de Deus à morte. Mas Deus, ele trouxe reversão, e deu libertação para o povo. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que o diabo preparou para destruir você e a sua família será caído por terra. Vai haver uma reversão e toda a miséria vai se tornar em prosperidade, toda tristeza em alegria, todo luto e toda lágrima vai se transformar em júbilo e regozijo de alegria na sua vida. Toda doença na sua vida, toda doença e enfermidade da sua vida vai se transformar em saúde. Deus vai fazer esse milagre acontecer na sua vida. Deus vai fazer esse milagre acontecer na sua casa. Mas para isso, minha amiga, meu amigo, meu irmão, você precisa tomar uma atitude de botar a sua vida no altar, sabe? De colocar a sua vida em Deus, de você falar, não, eu vou entrar nessa campanha, nesse propósito, eu vou lutar, eu vou buscar. Se você quer isso para a sua vida, entre em contato conosco, envie para nós o seu nome, o nome do seu familiar, seu pedido de oração, sabe? Nós vamos estar indo ao monte na semana que vem, na sexta-feira, e nós vamos colocar diante de Deus, vamos colocar diante do Altíssimo a sua casa, a sua família. Mas não é só semana que vem, não. Desde já nós já vamos estar orando. Então haja a sua fé. Haja a sua fé. Sabe? Vamos entrar conosco nessa campanha. Você que quer e crê, você pode entrar conosco. Na hora que você enviar mensagem para nós aqui através do WhatsApp com o seu nome, dizendo eu quero fazer parte desse propósito, eu quero sim receber a libertação de toda a forca, eu quero receber a libertação do esgotamento espiritual. Então você vai pegar, você vai entrar em contato conosco e nós vamos ajudar você. Você que está cansado de sofrer, você que quer ter a sua força renovada, olha só que eu vou repetir para você. Depois que Elias ele foi alimentado pelo anjo, presta atenção, e ele foi alimentado várias vezes, não foi uma comida de mágica não.
Aí diz lá que voltou o anjo no versículo de número 7, segunda vez, e deu comida para ele. Deu comida para ele. Levantou ele e comeu, e diz aqui a palavra, que com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Olha só, foi até o monte de Deus, o Horebe. E ali entrou numa caverna, passou a noite, ou seja, ele teve um envolvimento mais profundo com Deus. Ou seja, Deus ele se apresentou mais ainda na vida de Elias. Agora escute o que eu estou passando para você. Depois que Elias saiu daqui, Elias ungiu um rei, ungiu um sucessor. Elias tinha muita tarefa para fazer. Eu quero dizer para você que Deus tem uma obra grande para fazer através da sua vida, da sua família. Deus tem uma obra grande. Um reino foi mudado por causa deste homem. Profetas foi levantado por causa desse homem. Ou seja, ele tinha uma missão ainda a cumprir. Ele tinha coisas grandes a serem realizadas. Você tem coisas grandes. Deus quer realizar coisas grandes através da sua vida. Mas muitas vezes você, por causa do esgotamento, por causa do cansaço, por causa de tanta dificuldade, você muitas vezes está aí parado. Deus está chamando você para renovar as suas forças. E eu quero ajudar você a renovar suas forças, porque eu sei que a vitória de Deus que vai acontecer na sua vida vai ser grande. Nós não vamos demorar muito com a palavra, é só essa mesmo. Amanhã nós vamos trazer outra palavra para você. Amanhã nós vamos falar sobre outro esgotamento. Deixa eu lembrar aqui direitinho, porque são bastante, ainda está recente. Vamos falar sobre a libertação da forca da condenação. E hoje é do esgotamento. Você que se sente esgotado, nós vamos fazer uma oração agora. Se você quer isso para a sua vida, feche os seus olhos e ore conosco assim agora. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero hoje profetizar sobre a vida desta pessoa, que ela venha receber da tua força e da força do teu Espírito. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, repita assim comigo: eu me revisto do poder do Espírito Santo para ser renovado todos os dias. Eu espero no Senhor e tenho as minhas forças renovadas. Vão correr e não vou me cansar. Não ficarei prostrado no deserto. Pelo contrário, como Caleb, eu terei forças espirituais para vencer, forças extraordinárias para conquistar as promessas do Senhor. Nem a depressão, nem o esgotamento, nem estresse, nenhuma angústia poderão me paralisar. Eu vou completar a obra que o Senhor determinou para a minha vida, pois as minhas forças e meu vigor são multiplicados em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe você. Entre em contato conosco, entre nessa campanha que nós vamos ajudar você em oração, tá bom? Que Deus abençoe você. Amanhã traremos outra palavra para você. Até lá.